Olá, este é o From the Top, a entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo que você pode ler online em autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Nossa conversa de hoje é com um velho conhecido da indústria automotiva brasileira, com uma longa carreira internacional. Mas antes de começar o videocast de hoje, vamos ouvir a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, que traz esta entrevista na edição digital de agosto e que fica disponível também aqui na íntegra, neste videocast no canal de Autodata no YouTube. Como eu já disse, hoje o nosso convidado é um velho conhecido do setor automotivo brasileiro, por onde passou com lideranças marcantes e opiniões diretas e fortes sobre o desenvolvimento dessa indústria. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao From the Top de Autodata. É um prazer falar com você novamente, Pablo Dicey. Olá, Pedro, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e com a Autodata. O Pablo Dicey tem um longo currículo e uma bem-sucedida carreira de mais de 20 anos no setor automotivo. Ele é argentino, torcedor do River Plate, mas fez sua graduação acadêmica em artes e finanças longe de casa, nos Estados Unidos, em Chicago, na Loyola University. Foi nesta mesma cidade que o Pablo começou sua carreira ligada ao agronegócio como gerente de projetos especiais da Monsanto. Em 2000, ele se mudou para o Brasil para ser diretor financeiro da Kimberly-Clark. Em 2005, regressou a Chicago e ingressou na indústria automotiva, no ramo de máquinas agrícolas, aproveitando os seus conhecimentos de agronegócio e finanças. Ele foi o diretor financeiro global da Case New Holland, a CNH, que na época pertencia ao grupo Fiat. Um ano depois, ele já estava de volta ao Brasil, escalado para ser o executivo-chefe de finanças da Case New Holland na América Latina, sediado lá em Curitiba. De lá, em 2007, o Pablo se mudou para Belo Horizonte para trabalhar como chefe financeiro da Fiat na América Latina. Ali, ele teve papel importante na fusão com a Chrysler, que originou a FCA, e também no projeto de financiamento de 5 bilhões de reais na fábrica do grupo em Goiânia, Pernambuco. Em 2012, o Pablo voltou à CNH e a Chicago como CFO global da companhia. A grande mudança na carreira aconteceu em 2014, quando ele finalmente voltou ao seu país natal para dirigir a Volkswagen na Argentina, ficando mais perto também dos jogos do seu River Plate lá em Buenos Aires. Apenas 2 anos depois, em 2017, já estava de volta ao Brasil, desta vez para ser o presidente da Volkswagen América Latina. Sua gestão foi marcada na empresa, gerenciando um robusto plano de investimento com 20 lançamentos e desenvolvimento no Brasil de produtos internacionais, recolocando a Volkswagen em rota de crescimento na região. Também conduziu a empresa pelos perigos da pandemia de Covid e aprovou um novo plano de investimento da empresa no país, um pouco antes de, mais uma vez, se dirigir aos Estados Unidos em 2022, promovido para ser o presidente do grupo Volkswagen lá nos Estados Unidos e América do Norte. Pouco mais de 2 anos, já no fim de 2024, o Pablo decidiu dar uma nova virada na carreira, deixou o grupo Volkswagen para ser consultor e conselheiro de empresas. É o que ele faz hoje. No Brasil e nos Estados Unidos, ocupando assentos nos conselhos da Copersucar e do Lindsay Group, ambas empresas do agronegócio. Está também no conselho do grupo JHSF, que atua no ramo de empreendimentos imobiliários, e integra o conselho de administradores da Loyola University de Chicago, justamente onde o Pablo iniciou sua graduação superior lá em 1989. Pois bem, Pablo, após este longo currículo, começo perguntando justamente isso a você. Por que você decidiu deixar para trás a carreira como executivo C-level da indústria automotiva? Bom, Pedro, obrigado. Olha, um prazer estar aqui com você e com a Autodata. Eu só tenho que agradecer às empresas como Volkswagen, como Fiat Chrysler,
agora Stellantis. Tenho muitos amigos lá, muitas lembranças boas, mas chegou um momento na minha carreira, lá em 2018, 2019, que comecei a falar sobre o que eu acreditava e acredito que é o futuro da indústria, né? Lá foi o início dos carros elétricos, e eu sempre falei que o carro elétrico iria ser um nicho e não iria ter essa aceleração que todo mundo acreditava. E isso aqui, independentemente da empresa. Não estou falando especificamente de nenhuma empresa, estou falando como indústria mundial. Pois bem, chego nos Estados Unidos e todo mundo, todas as empresas vão carros elétricos, carros elétricos e carros elétricos. E eu, nesse momento, decidi dar um passo ao lado, porque estrategicamente minha cabeça estava em outro lugar, e eu não estou falando que estou certo, estou falando que estou pensando diferente da indústria. E eu preferi trabalhar em conselhos de empresa, conselhos de administração. Então, esse foi um motivo. O segundo motivo foi ter mais tempo e trabalhar em diferentes indústrias. Eu amo a indústria automotiva, tudo o que ela gera para os consumidores, no ecossistema, os empregos que ela gerencia em todos os países, o desenvolvimento, a grande engenharia que o Brasil tem. Então, eu adoro a indústria. Mas ter a possibilidade de trabalhar em conselho de administração me dá a oportunidade de aprender e contribuir em outras áreas, como o agronegócio, como o setor imobiliário, como educação. Então, eu acho que essa visão mais ampla do mundo é outra coisa muito importante para mim. Perfeito. Então vamos agora ao assunto que você mais gosta e domina, pelo menos até agora, né? Até você passar para o segundo nível do que você está fazendo, né? Por sua experiência trabalhando lá na América do Sul e do Norte, na Volkswagen, um dos maiores fabricantes de veículos da América Latina, como você vislumbra, Pablo, o futuro desta indústria automotiva nas Américas? Então, Pedro, deixa eu falar um pouco sobre o mundo e depois vamos nas Américas. No mundo antigo, que nós conhecemos, que já não existe mais, você desenvolvia um veículo ou uma plataforma e fazia um rollout a nível mundial, sim? Geralmente carros a combustão. Como agora nós temos diferentes powertrains, seja híbrido, seja plug-in hybrid, seja elétrico, seja carro a combustão, e aí vai. E o problema geopolítico, que já vamos a conversar sobre isso, o carro global já não existe mais. Então, com esse conceito, você agora tem desenvolvimentos regionais, que é ótimo para o consumidor, porém, a quantidade de investimento que as empresas precisam fazer é enorme, e esse é um dos grandes desafios. Então, quando nós olhamos as Américas, os Estados Unidos vai sair forte, já podemos aprofundar mais na frente. O Brasil tem um mercado de consumidores com alto conhecimento de veículos, toda a população brasileira adora os carros, mas você já sabe o que está acontecendo com as importações, principalmente dos veículos chineses, que eu já venho falando há um tempo do risco que tem esse tipo de políticas para o processo industrial brasileiro. Nada contra que outras empresas importem carros no país, só que tem que ter as regras claras e todo mundo na mesma regra, porque senão vai sofrer a indústria nacional e principalmente uma possível perda de conhecimento na área de engenharia, que o Brasil tem uma área de engenharia inacreditável, pessoas incríveis com um alto conhecimento. Você, Pablo, esteve 5 anos à frente da Volkswagen do Brasil, que é uma empresa icônica na história da indústria automotiva brasileira, né? Na tua opinião, como o país se encaixa hoje nesse contexto global do setor automotivo que você estava falando justamente agora, né? Quais são os riscos e as oportunidades? Bom, olha, o Brasil, eu sempre falei desde 2017 que precisava encontrar sua própria rota, não precisava seguir tendências mundiais. Eu fico feliz com o que estou vendo no Brasil em termos de políticas públicas, né? Desenvolver carros híbridos, plug-in hybrids, a conceito de etanol, biocombustíveis. Porque nesse conceito de reduzir CO2, todas as rotas são uma oportunidade. O carro elétrico tem sua função, tem seu nicho, tem seu consumidor, mas se você coloca etanol nos veículos, você reduz até 80% do CO2 de forma imediata. Não precisa criar uma infraestrutura ao redor disso. E para criar uma infraestrutura de carro elétrico vai demorar décadas.
Até nos Estados Unidos, não é fácil carregar um carro elétrico quando você viaja do ponto A, por exemplo, do sul do país, até o norte, ou do leste a oeste. Então, para o Brasil, com essas políticas públicas, eu acho que já está em um caminho correto, já foram anunciados bilhões em investimentos por muitas montadoras, e agora, do lado do consumidor, fico muito feliz de ver o Brasil com tanto desenvolvimento, com tantos anúncios de investimentos no país. E aproveitando, Pablo, a sua recente experiência, né, como presidente do grupo Volkswagen lá na América do Norte, né, como você avalia esse momento de hostilidade comercial dos Estados Unidos, né, com seus parceiros ao norte e ao sul? Como a indústria automotiva deverá se acomodar a esta nova realidade na região com as pesadas tarifas impostas a México e Canadá? Quem perde mais? Então, Pedro, deixa eu falar um pouco sobre mais macro, não só a indústria automotiva, porque em efeitos de emprego e investimento, os Estados Unidos vai ganhar. Já foram anunciados bilhões de investimentos em diferentes indústrias. Agora, como imagem dos Estados Unidos, eu acho que eles estão perdendo, né? Porque esse ambiente, essa forma de negociar hostil, ninguém gosta de estar do outro lado, sendo negociado ou impor esse tipo de metodologia. Agora, isso vai gerar emprego no curto prazo, próximos anos, nos Estados Unidos, em várias indústrias. Isso já está acontecendo. Então, quando você olha o setor automotivo, e falemos agora Canadá, Estados Unidos e México, eles têm uma política industrial que se chama USMCA, que é muito bem construída, que olha o conteúdo das autopeças e dos carros. Então, se uma peça é produzida ou no Canadá, ou no México, ou nos Estados Unidos, ou uma combinação e tem uma porcentagem de trabalho, horas, no dinheiro, no veículo, você não paga tarifas. Sim? Então, aproximadamente 90% das peças e carros produzidos no México não pagam tarifas, porque está enquadra dentro do USMCA. Agora, se, por exemplo, só como um exemplo, se alguma montadora mexicana traz um CKD da China ou de algum outro país e não tem esse conteúdo regional, aí começa a pagar tarifas. Só como exemplo, Pedro, você pode ter uma peça que atravessa os 3 países 6 ou 7 vezes. Como um investimento tão alto, a logística é tão complexa que vai e volta até montar essa peça em um veículo. Então, de um ponto de vista da indústria automotiva, as peças de Canadá e México que estão no USMCA estão tranquilas. O problema vem com os importadores. Se você importa um carro da Europa, se você importa um carro do Brasil ou de qualquer outro país, aí você começa a pagar essas taxas e está gerando um choque nos consumidores, né? Aí, no curto prazo, a produção irá para os Estados Unidos e o conteúdo local e o consumidor, eu acho que vai optar mais pelo produto americano por uma questão de preço. Se você tem uma tarifa sobre um carro alemão, ou da Bélgica, ou onde seja, você vai ter um sobrepreço nesse produto. Então, como se preparar é via inovação e tecnologia. Eu acho, de novo, voltando ao exemplo do Brasil, ter carros híbridos, plug-in hybrid, até elétricos, mas com tecnologia brasileira, que tenham biofuels, que tenham etanol, que possa ser exportada essa tecnologia, caso o país tenha etanol ou não. Porque você tendo um carro flex, você pode produzir para aqui e vender esse carro em qualquer lugar do mundo. Bom, você estava dizendo, Pablo, que a atual política, né, de tarifação para o mundo inteiro já está começando a atrair investimentos para a indústria dentro dos Estados Unidos, né? Então minha pergunta objetiva é, os Estados Unidos têm hoje condições competitivas, né, de aumentar a produção de veículos e componentes em seu próprio território, como pretende essa política do governo Trump? Tem porque tem capacidade instalada, não utilizada. Mas a política é uma ideia. Você sabe muito bem, Pedro, que a cadeia global automotiva não é fácil mudar de um dia para outro a produção de um componente ou um veículo. Por isso vai demorar alguns anos para as empresas se acomodarem com essa nova política. Por exemplo, se você tem uma marca de nicho, qualquer que seja,
europeia e você importa 80, 90% da produção da Europa para os Estados Unidos, você vai estar em problemas. Por quê? Porque não vai ser fácil produzir nos Estados Unidos nos próximos 3, 4, 5 anos. Desde o momento que você tomar a decisão até implementar, vai demorar um tempo. Então, quando você lê as informações públicas das montadoras, cada um está a uma velocidade diferente. Algumas estão sofrendo mais, outras estão sofrendo menos. O que é unânime é que todas, com exceção da Tesla, estão com prejuízo nos carros elétricos. E essa política de Trump, que ele acabou de mudar o mês passado e eliminou todos os subsídios, e tinha muito subsídio, para o carro elétrico, já está começando a ter um impacto. O estoque está aumentando, as montadoras estão dando mais descontos e isso está gerando maior prejuízo no sistema. Então, eu volto à tua pergunta inicial, por que eu saí da indústria? Eu enxerguei isso alguns anos atrás e tenho uma visão diferente. Perfeito, Pablo. Agora, você estava citando, né, o acordo comercial com o México, o Canadá, Estados Unidos, o USMCA. Como é que fica agora, como é que está esse acordo atualmente, né? Afinal de contas, os Estados Unidos vão taxar os carros produzidos no México e no Canadá ou não vão taxar? Porque é uma indústria muito interligada, né? E toda hora ele adia a taxação, mas diz que vai taxar. Então, assim, o que se espera disso, né? Isso muda todo dia, né, Pedro? No início foi meio confuso. Hoje em dia é assim. Se você, vamos a colocar o caso de México, porque México tem uma capacidade produtiva interessante, com muito conhecimento e com fábricas novas. Se você produz um carro no México e a peça vem parte do Canadá, parte dos Estados Unidos, parte do México, com peças e mão de obra desses 3 países, você não paga tarifas. Não paga tarifas. Agora, se você faz um CKD, um SKD da Europa e coloca parafusos nesse carro, você vai pagar tarifas. Então, isso eu acho que já ficou claro para o mundo, né? No início, alguns meses atrás, tinha muita dúvida quando o Trump começou a falar sobre isso, de qual seria a dinâmica e a regra, mas já ficou claro que se o carro, por enquanto, se está no USMCA e cumpre as regras de conteúdo regional, não paga imposto dentro da região. E no Brasil, Pablo? Você está nesse eixo, né? Brasil e Estados Unidos, dando conselhos a empresas aqui, dando conselhos a empresas lá, né? Como conselheiros de empresas, né? Como você avalia que as corporações devem agir diante das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aqui? Que conselho você daria para as empresas aqui? Então, por exemplo, se você reage agora, it's too late, né? Já é tarde. Então, nos conselhos que eu participo nos Estados Unidos e aqui, começamos a conversar sobre diversificar o risco geopolítico, tanto do ponto de vista do consumidor, do mercado, como das peças, né? Por exemplo, quando eu trabalho nos conselhos americanos, e também trabalhava na Volkswagen, precisamos fazer um de-risking dos componentes da China. Então, você precisa colocar fornecedores adicionais no México, nos Estados Unidos, no Canadá, onde seja. Então, mas isso leva tempo. Não adianta você falar agora, preciso tirar a peça de lá. Não. Demora 2, 3 anos. O risco geopolítico aplica para todas as indústrias, não só a indústria automotiva. Então, como que nós produzimos um carro, no caso brasileiro, que possa ser exportado para outros países? Ou como podemos ter um produto imobiliário que seja desenvolvido na Europa ou nos Estados Unidos? Então, esses são temas de qualquer conselho de administração. Precisa uma discussão estratégica, dinâmica e com muito tempo se antecipando a essas tendências, né? Todos nós já sabíamos que o senhor Trump, 2, 3 anos atrás, tinha a possibilidade de ganhar a eleição. Eu não vou falar que ele iria ganhar, mas tinha a possibilidade. Então, naquele momento, como que as empresas se prepararam diante dessa possibilidade? Tem algumas empresas que falaram, olha, eu acho que a probabilidade que ele ganhe é muito baixa. E não fizeram nada. Outras acreditaram e criaram planos de contingência. O que acontece é que, se você não se preparou e te pegou no meio do caminho, você vai sofrer nos próximos 3 ou 4 anos. Porque o Trump está fazendo exatamente o que ele falou.
Ele não está surpreendendo ninguém. Ele está atacando políticas de imigração, ele está reduzindo o trade balance, que Estados Unidos sempre foi um país deficitário em termos comerciais, ou seja, eles importam mais do que exportam. Então, o Brasil hoje, por exemplo, tem reservas no Banco Central de 350 bilhões de dólares. Não tem esse problema por uma política bem implementada de décadas. Mas Estados Unidos tem um déficit comercial muito alto. Então, o que Trump está fazendo agora, ele já tinha anunciado 2 ou 3 anos atrás. Era você só escutar, crer na probabilidade de se preparar. Em uma área que você já atuou e conhece bastante, os fabricantes de máquinas agrícolas e de construção instalados aqui no Brasil foram duramente atingidos, né, pela tarifação do Trump, né? Estão sendo duramente atingidos porque a tarifa passou de 0% a 50%, né? É uma paulada na cabeça, né, dessas empresas, né? O que essas empresas podem fazer a essa altura? Nada? Então, voltamos ao de-risking, né? As empresas agrícolas têm vários desafios. Falamos primeiro do mundo e também depois do Brasil. Dependendo do crop, dependendo da safra que você passa, seja etanol, trigo, milho, enfim, soja, o preço dos commodities caíram de uma forma alta. Então, o setor, de forma geral, mundialmente, está sofrendo e o setor agrícola tem ciclos, né? Geralmente são 6, 7 anos de ciclos de alta e 7 anos de ciclos de baixa. E nós estamos em um período de baixa. Então, a você ter, por exemplo, alguns dos preços dos commodities em baixa históricas, aí o setor está sofrendo mais. Agora você coloca o problema da tarifa, que você mencionou. Então, agora você tem 2 desafios no Brasil. Tem o problema mundial dos preços dos commodities e o preço da tarifa. Agora, o preço da tarifa, se você é um produtor de colheitadeiras, de tratores, eu acho que a exportação do Brasil para os Estados Unidos sempre foi relativamente baixa, né? Especificamente para esse setor. Pode ser que em autopeças não, mas eu não acho que a tarifa vai afetar em grande volume o resultado financeiro das empresas locais, porque não tinha grande exportação para os Estados Unidos. Tem mais a de máquinas de construção, né? Diz que o impacto é de coisa de $1 bilhão em máquinas de construção, né? E máquina de construção, e na área de construção, aí temos que falar de juros, né? E não preciso falar para você o que está acontecendo com os juros no Brasil. O processo dos juros aqui no Brasil, no país, está muito alto. A construção está andando de lado. E nos Estados Unidos também. Tem os juros mais altos nos últimos, como se diria, décadas. Então, o setor está passando por esse momento da parte. Eu acho que nos Estados Unidos, já no segundo semestre, vai desacelerar ou vai reduzir a taxa de juros pelo Federal Reserve. Então, acho que isso já, início do ano próximo, vai dar outra dinâmica ao mercado e possivelmente seja uma oportunidade para o Brasil também. Você já tinha comentado, Pablo, que olha, a América Latina ela tem experimentado uma invasão de veículos chineses. Eles já representam 6% das vendas no Brasil este ano, mais de 10% nos mercados de Peru, Colômbia e Chile, podendo chegar a 30% a projeção para os próximos anos, né? E no México, né, os chineses já abocanharam coisa de 1/3 do mercado local. Trata-se de falta de competitividade, na sua opinião, ou produtos feitos no Brasil e na Argentina, né, não tem competitividade? Ou esse é só um movimento sem volta mesmo, a gente não tem muito o que fazer contra os chineses? Não, são vários temas, Pedro. Vamos um a um. Primeiro, a indústria automotiva chinesa evoluiu muito nos últimos 10 anos. Eu acho que eles estão, em alguns produtos, em algumas tecnologias, muito na frente, até dos Estados Unidos, em termos tecnológicos, de dirigibilidade, de eficiência. Então, eles estão com boa tecnologia. Sim? Esse é um ponto. O segundo ponto é o Brasil, a Argentina, tem uma carga tributária na indústria automotiva de 40% a 50%. Então, do preço do carro, o fabricante nacional paga uma carga tributária que um importador não paga. Então, deixa eu tirar um pouco a China. Se todo mundo importasse
veículos como chineses, não teria indústria nacional, né? Por que a GM não importa carros do México e Estados Unidos e produz aqui no Brasil? Por que a Volkswagen não tem 4 fábricas aqui? Por que eles não importam da Alemanha ou do México e não produzem nada no Brasil? Por que enfim, aí vai, né? Kia, Hyundai, todas as empresas. Então, qualquer uma dessas empresas mundiais poderiam fazer o mesmo e importar carros. Aí não tem empregos, aí não tem consumidor, aí não tem desenvolvimento, aí não tem tecnologia. Então, eu acho que eu não sou pró-protecionismo, mas se posso fazer uma analogia do futebol, se vamos a jogar no mesmo campo, eu não gostaria de jogar 15 jogadores de um lado contra 11 jogadores do outro. Vamos a ter as mesmas regras, não vamos a ter dumping, não vamos a ter um espaço de empurrar 100.000 veículos dependendo da lei e enviar navios para ter aqui vai acabar com o mercado. Então, eu acho que um senso de fair game, né? De ter um jogo igual para todos, porque senão todas as montadas falariam, tá bom, vamos a fechar as fábricas e vamos importar. É isso que o Brasil quer? Eu acho que não. Isso é a favor de ter um processo tanto de CKD como SKD de um período de 6 a 6 meses, um ano, não importa o tempo, de adaptação. Porque as americanas, as europeias, 20, 30 anos atrás, também tiveram esse processo. Então, se vem uma chinesa ou alguma outra montadora que fala, olha, é preciso um período, vai começar CKD ou SKD, CKD e depois nacionalizar, seja muito bem-vindo. O que não pode ser, na minha opinião, é ter 2 anos, 3 anos desse imposto para esse tipo de produtos, porque aí você tira a indústria nacional do país e isso gera um problema na cadeia total, não só na indústria automotiva, porque você também consome menos petróleo, consome menos etanol, consome muitas menos coisas, porque a indústria iria cair. Então, é um senso de ter o mesmo nível de jogo para todos. Perfeito, Pablo. E olha, mesmo na Europa, né, mercados maduros, né, estão sendo invadidos pelos veículos chineses, mesmo depois da criação no ano passado de tarifas pesadas, diferentes, né? E mesmo assim eles continuam chegando lá, né? Esse é mesmo um caminho sem volta, é o mundo inteiro mesmo, que eles, onde deixarem entrar, eles vão entrar. Mas aí, Pedro, vamos analisar um pouco o que está acontecendo no mercado automotivo chinês. Nos últimos meses, o mercado começou a andar de lado e tem uma altíssima agressividade em redução de preços lá na China, entre eles. Sim? Então, você tem uma capacidade instalada não ocupada no território chinês por todas as montadoras, não só as chinesas, alemãs, americanas, chinesas, todas. Tem uma guerra de preços enorme, altíssima, entre todas as marcas, altíssima, custando bilhões de dólares. Aí, o produtor chinês fala, tá bom, eu tenho uma capacidade instalada, não estou produzindo o que poderia, estou sofrendo no preço, vou exportar. O mercado americano fechou, não pode exportar para os Estados Unidos. O mercado europeu colocou, eu acho que 20, 25, 30% de tarifa de importação para produtos chineses. Continua entrando, mas um pouco mais devagar. O chinês olha e fala, olha, onde está o meu mercado? México inundado de carros chineses. Brasil, a Argentina começou agora nos últimos meses, e alguns países de África. Então, eu acho que se os países não colocam isso na agenda como uma indústria estratégica, vão seguir sofrendo e empregos serão perdidos. Tomara que não, eu acho que o Brasil já entendeu isso, a regulamentação das últimas semanas permite às empresas chinesas a fazer o CKD, eu acho que por 6 meses, né? E aí todo mundo vai entrar no mesmo regime. Os fabricantes de veículos lá do México, Pablo, eles têm mais de 90% da capacidade de produção ocupada porque exportam muito, né? A maior parte para os Estados Unidos, mas também mandam carros para a Coreia do Sul, para a Alemanha e outros países europeus. Como o Brasil e a Argentina poderiam seguir este exemplo assim, e abrir mercados internacionais? Esses acordos, eles devem ser feitos apenas pelos governos ou as empresas também podem ajudar nisso? Então, vamos falar de futebol antes de falar sobre isso. Então, você precisa definir se quer jogar na ofensiva ou na defensiva. Por que eu falo isso? O México é um país de acordos comerciais bilaterais com o mundo inteiro. Então, eles têm fronteiras abertas. Eles jogam na ofensiva.
eles podem exportar, mas também podem receber importação do mundo todo. Você não pode falar, eu quero exportar, mas eu quero colocar uma barreira comercial na importação. Não funciona assim. Você precisa definir que tipo de jogo você quer jogar. Então, no México, eles são muito competitivos, com boa qualidade. Eles definiram, há muitos anos atrás, de ter esse modelo de país, nem como indústria, de país, exportar e importar. O Brasil e a Argentina, pelo contrário, são mercados mais fechados. Na minha opinião, para abrir o mercado brasileiro e argentino, tem que eliminar todas as ineficiências dos portos, logísticos, fiscais. Deixa eu ter um exemplo. Quando você importa um carro da Alemanha, da China, onde seja, no México, online, 3, 4 dias antes você já coloca no sistema e o carro pode ficar 1 até 2 dias no porto. No Brasil, na Argentina, pode ficar 30 dias, 15 dias, 45 dias. Okay? Imagina o capital de giro que as empresas têm lá. Então, de novo, se o Brasil ou a Argentina quiserem concorrer e abrir os mercados, precisam tirar todas essas barreiras, melhorar a eficiência e depois sim concorrer a nível mundial. Mas eu acho que vai ser difícil, no curto prazo, tanto para o Brasil como para a Argentina, entrar nesse jogo e abrir as exportações e importações. Só para fechar o conceito, isso funciona para dois lados. Há quanto tempo o Mercosul está falando com a União Europeia de abrir os mercados? E nos últimos anos, foi a França que falou, olha, eu não quero porque criaria problemas no meu setor agrícola. Claro, Brasil e Argentina são potências, muita eficiência, muita produtividade, iria todo o produto para lá e criaria problemas lá na Europa. Então, não é que o Brasil e a Argentina são ineficientes e os demais são uma maravilha. Todo mundo tem seus problemas. Agora, é importante definir que tipo de política de país cada um quer e jogar. Vamos jogar na ofensiva, vamos jogar na defensiva, vamos ter um mercado fechado, vamos ter um mercado que vamos exportar e aceitar que importem produtos de toda a natureza. Eu acho que não vai por aí, eu acho que precisa ter acordos bilaterais com muito cuidado e ter muitas conversas a nível país, não empresa, de quais são as indústrias críticas para o Brasil. Pablo, o chamado Sul Global, né, é a região de maior potencial de crescimento nos próximos anos, né, porque os mercados envolvidos eles já estão bastante... chegaram no topo, digamos assim, né, encheram o copo. De acordo com declarações de governantes da China, né, o Brasil e outros países, né, apenas o polo produtivo de veículos asiático, né, deverá aproveitar essa oportunidade. Será que a América do Sul consegue pegar um pedaço disso? Olha, eu acho que sim. Todas as coisas que eu falei até agora são oportunidades. O fato que o Brasil não está preparado logisticamente é altamente positivo para o futuro, porque com uma direção estratégica, com investimento, quantas rodovias a mais precisamos no Brasil? Quantos portos a mais? Quantos trens a mais? Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme, enorme. Seja capital chinês, seja capital americano, seja capital europeu, eu acredito que se cria um plano macro de país, olhando 20, 30 anos para frente, o Brasil vai ter muitos anos de prosperidade, porque tem tanta coisa para fazer aqui que é inacreditável. Você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, quantas rodovias a mais vão a produzir lá? Poucas. Quantos mais trens vão a colocar? Poucos. Mas aqui no Brasil é um mundo de oportunidades. Eu enxergo isso como altamente positivo. E aí vai entrar a parte geopolítica, né? Quem que vai entrar como parceiro do Brasil? Pode ser a China, pode ser a Europa. Eu acho que os Estados Unidos, pelo momento, vai ser muito difícil, mas é uma decisão estratégica de cada país. Você, Pablo, sempre foi um entusiasta do papel do etanol na descarbonização das emissões de veículos. Inclusive, aprovou junto ao board mundial da Volkswagen, quando era presidente da empresa no Brasil, na América Latina, a proposta de incluir o biocombustível como uma alternativa à eletrificação para reduzir emissões, inclusive de forma muito mais rápida. Você acredita que o biocombustível ele tem chance real de prosperar em outros países além do Brasil? A resposta é sim, mas deixa eu elaborar. Nessa rota
para descarbonizar, todas as possibilidades são bem-vindas. Etanol, hidrogênio, carro elétrico, todas. Depois o investimento é outra história. Eu acho que não vai ter uma forma de combustível para reduzir as emissões, porque o problema é tão grave que precisa de todas as rotas. Então, cada país tem que olhar para si, a ver que tipo de combustíveis renováveis eles têm. Não adianta você ter energia solar se chove 90% do ano em X país. Então, o Brasil é um país abençoado, tem um sistema agrícola muito elaborado, tem um clima fantástico, tem sol, tem vento, tem biocombustíveis, tem biometano. E quando você olha a cadeia como toda no Brasil, se o etanol cai como produto, não cai só a indústria automotiva, porque a partir do bagaço você gera bioeletricidade, gera biometano, tem outros byproducts, né? Outros produtos adicionais que saem do etanol e do açúcar. Então, eu acho que o Brasil já entendeu, ainda bem que fico feliz que o governo, com a Única, com a DEFA, com todas as montadoras, chegaram a um acordo para proteger isso daí. A Única, que é a Associação da Cana-de-Açúcar e do setor de biocombustíveis, eles estão fazendo um ótimo trabalho com o Evandro Bussi, que é um grande amigo, de ir para a Índia, de ir para Guatemala, de ir para diferentes países para desenvolver outros mercados. Não para exportar etanol, mas que os mercados produzam seu etanol naqueles países e assim ter diferentes tecnologias em diferentes países. Mas você me fala, Pablo, o etanol vai ser o único combustível? Claro que não. Claro que não. Você tem que olhar o teu país, tua região. Se você tiver mais biometano, são mais biometano. Se você tem mais etanol, são mais etanol. Se você tem mais vento, gera vento. O problema do vento e do sol é que você precisa armazenar em uma bateria. E aí começa o cradle to grave, né? O conceito de medir as emissões, não só no escapamento, mas em toda a cadeia de como foi criada a bateria, como foi criado o biocombustível, até o escapamento. Nós vamos a medir o cradle to grave, de início até o fim, para ver quem é mais eficiente. E o biocombustível, com certeza, até dependendo do país, é melhor que um carro elétrico, por exemplo. E por falar em eletrificação, né? Você mesmo já disse que tem uma opinião um pouco diversa do mainstream da indústria, né? Como é que você avalia o avanço da eletrificação na indústria até agora? É de fato uma alternativa viável ou só funciona com incentivo, né? Será que vai ser possível substituir de fato os motores a combustão no longo prazo? Bom, eu tenho a minha opinião e depois fatos. Porque até os últimos anos era uma opinião, mas agora são fatos. Primeiro, o carro elétrico é uma tecnologia fantástica. É um carro com mais torque, com mais saída, muito mais digital, porque nasceu já digital, então tem altíssimos benefícios. O que a indústria, eu acho que se apaixonou foi com a tecnologia. E dou um passo para trás, Pedro, e sempre falo que o carro não é um celular, não é um laptop. O carro tem o objetivo de transporte do ponto A ao ponto B. Você tem que levar teu filho para a escola, você tem que levar tua mãe para ver o médico, você quer sair de férias com tua família, qualquer que seja seu objetivo como consumidor, o veículo tem que chegar de ponto A ao ponto B. Se depois tem tecnologia, se você depois é fantástico, mas se você não cumpre esse objetivo como consumidor, não adianta você ter a melhor tecnologia. Então, nos Estados Unidos, no Brasil, você tem um carro elétrico e quer viajar, vai demorar 3, 4 vezes mais hoje em dia, porque a infraestrutura não está lá. Isso quer dizer que sou contra o carro elétrico? Claro que não. Claro que não. Eu acho que o carro elétrico é um carro de nicho, não é um carro mainstream. É um carro fantástico para grandes cidades, onde as pessoas têm carregador na casa. Vamos pegar São Paulo. Se você for num prédio, Pedro, e no teu prédio não tem carregador elétrico, onde você vai carregar o teu carro? Agora, se você mora numa casa ou um prédio que tem carregador elétrico, funcionaria para você se você roda um rádio de São Paulo e vá para Guarujá ou para um lugar perto. Mas no momento que você quer ir para Belo Horizonte, quer ir para Salvador,
que vai acontecer com esse trajeto? Você não pode ter um carro elétrico. Então, é um nicho que isso, na minha opinião, vai demorar anos ou décadas, dependendo do país, para desenvolver uma infraestrutura. Outra parte é, nos últimos 3, 4 anos, quem comprou um carro elétrico perdeu mais de 50% do valor, porque o consumidor já não quer esse carro elétrico. Porque fala, olha, não é um carro do dia a dia. Isso aqui são fatos, não é uma opinião. E nos últimos 12 meses, agora vou falar dos Estados Unidos e da Europa, os carros, como segmento, né, o carro elétrico está em queda na penetração da indústria. Sim? Está hoje em dia em 7,5% nos Estados Unidos. E o carro híbrido está aumentando a penetração como indústria. Ou seja, o consumidor fala, olha, muito bonito esse carro, porém, eu prefiro um carro híbrido. E esse crescimento exponencial do carro elétrico nos Estados Unidos foi com altíssimos subsídios. Então, por exemplo, até setembro deste ano, setembro acaba, mas até setembro deste ano, se você compra um carro elétrico como consumidor, você tem um crédito de $7.500 de desconto, com alguns quesitos, né? Você tem que ganhar ter certo valor, o carro tem que ter certo valor, mas um carro não popular, um carro bom, você tem um desconto de $7.500. A indústria também tinha um crédito de $7.500. A fábrica de bateria também tinha outro crédito por um valor X. Tudo isso acaba em setembro nos Estados Unidos. Então, imagina, você é uma automotiva, abriu fábricas de baterias, abriu fábricas de carros elétricos, e aí o subsídio acaba. O que vai acontecer com a utilização dessas fábricas? Eu acho que vai ser um período muito difícil, e se você não tomou a decisão de ir para um carro híbrido, um plug-in hybrid, ou alguma outra tecnologia diferente, vai sofrer. Olha, Pablo, muito bem. Nós chegamos ao fim de mais uma agradável conversa com você neste From the Top. Nós de Autodata agradecemos a sua presença e esperamos revê-lo muito em breve. Pedro, sou eu que agradeço a Autodata, a você, e é um prazer sempre estar aqui com vocês e no Brasil. Se você que nos assiste chegou até aqui, nós de Autodata agradecemos a sua audiência. A revista Autodata de agosto traz esta entrevista com o Pablo Dissi e também muitas outras reportagens sobre o setor automotivo nacional e internacional. Para acessar a revista digital é só entrar no site autodata.com.br. E lá, todos os dias, você também fica atualizado com as notícias do setor, apuradas pela agência Autodata de Notícias. Em setembro, nós voltamos com mais uma revista e mais um From the Top, aqui neste canal. Até lá!